Atenção! Vazou! A mídia está dizendo que Flávio Bolsonaro encontrou-se com Daniel Vorcaro na mansão de Daniel Vorcaro em dezembro de 2025, quando Vorcaro estava em prisão domiciliar. A mídia já está fazendo um escarcéu com isso. Também está sendo noticiado que na reunião que houve com o PL, entre Flávio e a cúpula do PL na data de hoje, houve cobrança de parlamentares. O Flávio revelou também o encontro com Vorcaro e foi apresentado o trailer de Dark Horse. O Brasil está virando uma ficção de péssimo gosto, diga-se de passagem. Vamos então a este fato novo, que o Flávio não nega, o Flávio admite. Que esteve na casa do Vorcaro. Vamos ver a versão do Flávio, mas antes algumas considerações. Vejam vocês. Olha, o mundo acabou. O Flávio esteve na casa de Vorcaro. Meu Deus! Retira logo, Flávio, a sua candidatura, porque isto é um pecado imperdoável neste país de santos, de puritanos. Neste país, puritanos não ganham eleições e quando ganham, ou se ganhassem, não manteriam o poder. Como é que esses facínoras criticam o Flávio por ter estado na casa do Vorcaro quando Lula recebeu o Vorcaro dentro do Palácio do Planalto, conforme foi noticiado ontem? Isso aconteceu tempos antes. Mas ontem veio à tona, com todas as letras garrafais, que Lula recebeu o Vorcaro dentro do Palácio do Planalto, de maneira escondida, clandestina, porque não estava na agenda oficial, com todo um séquito. Lula, com seu futuro e atual presidente do Banco Central, Galípolo, recebeu Vorcaro e deu conselhos a Vorcaro a respeito do que fazer com o Banco Master. Quer dizer que Flávio vai até a casa de Vorcaro, é gravíssimo, fim do mundo. As pesquisas agora vão começar já a artificializar. Daqui a pouco vão botar Lula com 110% à frente de Flávio. Pecado mortal ir até a casa do Vorcaro. Mas Lula recebe dentro do seu gabinete na Presidência da República, no Palácio do Planalto, o Vorcaro, e é normal, coisa mais normal do mundo. Alexandre de Moraes, já se sabe, bebeu por algumas vezes com Vorcaro nesta mesma mansão no subsolo. Normalíssimo. Só que para o Flávio, não. Porque, na verdade, o que interessa aí não é o Flávio. O que eles querem atingir mesmo é a maioria da população. Eles querem deixar a maioria da população órfã de um candidato e querem empurrar o candidato do sistema, que todos os indícios estão dando aí. Provavelmente o Lula será substituído pelo Haddad, algo que satisfaz a Faria Lima, porque Haddad é domesticável, algo que satisfaz as togas, porque Haddad é um tucanão também. O Lula já dizia que o Haddad tem cara de tucano. Pronto, é isso. Então, o alvo de todo o sistema partindo para cima do Flávio, que é tolo, porque não deveria estar em ligações com o Vorcaro, que é tolo, não deveria estar indo na casa de Vorcaro, é tolo. Por isso, porque sabia que isso viria para cima, tem toda essa coisa agora que tem que ir tirando assim, e tirando, né? O lamaçal que a esquerda está jogando para cima aí da situação do Flávio. Continuo repetindo, não há motivo para estardalhaço, era bom que essas coisas não tivessem ocorrido, mas não há nada que esta pocilga chamada Bostil tenha que se surpreender. Não há, eu repito, até agora indício de corrupção passiva, não há indício de qualquer crime. Há uma postura impensada, há uma proximidade que para nós, nosso candidato de direita, era melhor que não tivesse ocorrido, mas, francamente, vocês vão debandar para quem? Não é isto? Olha que o sistema é a conta-gotas, hein? Cada dia o sistema está trazendo uma coisa. Não à toa eles estão preparando a Michelle Bolsonaro. Será que a Michelle está no acordão? As pesquisas estão metendo a Michelle Bolsonaro aí. Se o sistema quer a Michelle Bolsonaro, é porque
Na verdade, o sistema não quer Michelle Bolsonaro. Eles não querem que ela seja eleita. Querem que ela seja candidata para legitimar um pleito com o candidato do sistema. Flávio confirma visita a Vorcaro em casa de ex-banqueiro quando ele estava na prisão domiciliar. Está no jornal Globo, o senador afirmou que foi um encontro de Vorcaro para botar ponto final na história após notar que a situação era grave. Flávio confirma visita a Vorcaro em casa de ex-banqueiro. Senador diz que o encontro teve como objetivo botar ponto final nas negociações sobre financiamento do filme do pai, Dark Horse. Pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro afirmou ter visitado o ex-banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master no fim do ano passado. A visita ocorreu na casa do ex-executivo em São Paulo, quando ele estava em regime de prisão domiciliar. Após ser detido pela primeira vez. A informação havia sido antecipada pelo site Metrópolis antes da confirmação parlamentar. Uma pergunta surge. Essa prisão domiciliar do Vorcaro era a casa da mãe Joana? Porque prisão domiciliar, o sujeito está preso. Existe uma lista de familiares, colaboradores, etc. que o sujeito pode... Não é só com o Bolsonaro que acontece isso, não. Com outros presos que estão em prisão domiciliar também. Porque não é uma festa, a prisão domiciliar não é uma festa, não. Não é todo mundo que entra. Como é que Flávio conseguiu permissão para lá entrar? E se conseguiu... Se conseguiu permissão para lá entrar, por que só trazem isso à tona agora? Por quê? Entendeu? Por quê? Né? Disse Flávio, fui sim até o encontro de Vorcaro, ele estava restrito e não podia sair do estado de São Paulo, então fui até ele. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Disse que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Em pronunciamento à imprensa, o senador afirmou que na época tratava com Vorcaro sobre o financiamento do filme Dark Horse, uma biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do parlamentar. O encontro ocorreu após Flávio cobrar pagamentos que estavam atrasados por meio de mensagens. O senador afirmou que o último assunto tratado com Vorcaro, tanto por telefone quanto pessoalmente, foi o financiamento do filme do pai. Pois é. Agora, que poder tinha o Flávio Bolsonaro? Porque a mídia, a imprensa, os limpinhos do PT, vejam você, limpinhos do PT, do Centrão, eles estão querendo trabalhar a imagem de que Flávio estava prestando algum favor, ou prometendo prestar algum favor para Vorcaro e recebendo algo em troca para isso. E eles querem dizer que Flávio estava obtendo ali para enriquecimento próprio. Agora, Flávio tinha o que a oferecer a Vorcaro? Porque ontem o Renan Calheiros, e ele vai ter que provar, o Renan Calheiros apontou que o presidente da Câmara, Hugo Motinha, vendeu uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que virou uma emenda constitucional propriamente dito, foi até o final. A nossa Constituição hoje está manchada, maculada por uma emenda feita a pedido e contratada pelo Vorcaro e capitaneada pelo Hugo Mota, que, segundo Renan Calheiros, teria recebido 140 milhões por meio da sua cunhada, da cunhada de Hugo Mota. Acusação gravíssima, que dá cana, que dá perda de mandato como presidente da Câmara. Bom, o outro, Ciro Nogueira no Senado, que também teria tentado engatar e recebido várias dezenas de milhões, uma PEC também. Esses caras estavam em posição de comando do Congresso Nacional, esses que eu citei. Mas e o Flávio? Para quê? Bom, o próprio Vorcaro já disse nesse arremedo de proposta de delação, que não foi aceita, tanto é que ele já está agora numa cela comum, mas ainda dentro da sede da PF. Ele disse que contratou a Viviane para ficar próximo de Moraes. Isso para mim já tanto bastava, né? Mas como nós estamos na pocilga,
A possível é direcionada para algumas coisas a gente entender e outras a gente fingir que não está entendendo. Agora e o Flávio? Cadê? O Flávio iria segurar o quê? Fazer o quê para o Vorcar? Então, ainda continua bastante crível a história de que isso daí foi realmente pro tal do filme. Flávio Bolsonaro visitou Vorcar em casa após prisão. Visita de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcar ocorreu em residência do banqueiro em fim de 2025, logo após o dono do MAS deixar aí a matéria. A mãe está no Metrópolis. Senador e presidenciável Flávio visitou Vorcaro no fim de 2025, logo após a primeira prisão do dono do Banco Master pela Polícia Federal. A visita, segundo apurou a coluna, aconteceu na residência do banqueiro em São Paulo, quando ele já havia deixado a prisão e foi autorizado a ir para casa, com algumas restrições. Então, na verdade, não era domiciliar. Aliados, o próprio Flávio já admitiu a visita a Vorcaro. O senador alegou que visitou o banqueiro para informar que não faria mais negócios com ele após a prisão. Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025. Ele foi detido pela PF no aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar para o exterior. Foi naquele dia em que ele mandou as mensagens para o Xandão e o Brasil entendeu, mas ninguém hoje mais fala que o Xandão que respondeu, né? Que coisa, meu Deus do céu. O banqueiro, entretanto, foi solto pouco tempo depois. Na ocasião, a decisão foi dada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Apesar da liberdade, Vorcaro na época tinha algumas restrições impostas, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica e a apresentação periódica à justiça. Então não estava em prisão domiciliar, de fato qualquer um poderia acessar. Foi por isso que Flávio acessou, então não houve nenhuma bola nesse acesso a Vorcaro. O banqueiro foi preso novamente em 4 de março, já agora, né? O Flávio vai se sair num trapalhão de primeira ordem, mas isso não significa que ele tenha praticado crime e que Lula de uma hora para outra se tornou limpinho e esses isentões que estão tentando também expor o Flávio são limpinhos. É o candidato da direita, trapalhão, mas é o que temos por hora. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, compartilhe, comente, se aparecer o botão hype, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Nós estamos na campanha dos 300 membros. Se nós chegarmos a 300 membros até domingo, nós teremos lives diárias com horário fixo.